Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ainda de pé, ó, peguei alguns aí, ó. Pastor Ronaldo manda sentar, o irmão deixa de pé, misericórdia. Alguém nos visita nessa manhã? Alguém nos visitando primeira vez aqui conosco? Algum visitante? 2 visitantes aqui, ó. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês abundantemente. Vamos aplaudir ao Senhor? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a vocês. Agora sim, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19 ao verso... Capítulo de número 1, perdão, do verso 19 ao verso 23. Desacelerar, né? A metralhadora tem que ir mais lenta, né? É. Os irmãos falaram que não precisava nem editar lá no vídeo, que era... Aí nem editar precisava, entendeu? Mas estou mais lento. Então, João, capítulo 1, verso 19 ao 23, também está no mídia, né? Para que você possa acompanhar. O título aqui, na Nova Almeida Atualizada, diz: O Testemunho de João Batista. E o verso 19 começa dizendo assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Essa é a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, por misericórdia e graça, ó Deus, fale conosco por mais uma vez. A Tua presença é real neste lugar, ó Deus. Desde o momento que entramos aqui, ó Deus, pela manhã, sentimos a Tua presença, ó Pai, e queremos Te pedir, ó Deus, seja conosco. Senhor, que possa derrubar da nossa mente todo o sofisma, todo o engano, Senhor, toda a dúvida, mas que também, Senhor, possa nos encorajar, ó Deus, Pai, a obedecer a Tua palavra, Senhor, a cumprir os Teus mandamentos. Então que nessa manhã reine a Tua presença, ó Deus, e tudo aquilo que é contrário à manifestação do Teu Santo Espírito, como igreja, nós repreendemos, saia deste lugar, em nome de Jesus, ó Deus, que haja liberdade para o agir do Teu Santo Espírito, e que a igreja diga amém. Agora sim você pode tomar o teu assento. Aleluia. Antes de mais nada, né, eu quero do altar aqui agradecer a todas as mensagens que recebi, um período de deserto que passei, faz parte do tema que nós vamos falar aqui também. Então, muito obrigado você que orou pela minha vida, pela minha família, né? O pastor anunciou aqui no culto, há 2 domingos atrás, o falecimento do meu pai. Deus o recolheu, enfim, e eu recebi muitas palavras de consolo, de esperança, de fé. Então agradeço à igreja nesse momento, por cada um que orou, enfim, muito obrigado. A nossa vida, ela é de diversos momentos que nós gostaríamos até de pular, né? Às vezes, e até eu lembrava daquele filme que você tem um controle na mão e você vai pulando alguns momentos, né? Mas no filme mesmo mostra que no final dá tudo errado, se você pular os momentos difíceis da vida. E por que isso? Porque os momentos difíceis são os que mais nos ensinam. Então, se você tem vivido também um momento difícil aí na sua vida, um momento que tem te machucado, comece a ver se Deus também não está te ensinando alguma coisa através desse momento. Eu tenho também aprendido isso. Então, a nossa vida passa por diversos momentos, né? Há 2 domingos, Deus recolheu o meu pai, e domingo passado estávamos aqui renovando a nossa aliança, 25 anos de casados. Então, veja como nós precisamos estar atentos à voz de Deus para sabermos o que Ele requer de nós.
e como agir em cada momento desses que nós passamos. E aqui está, então, João Batista. E João Batista, ele se encontra num cenário, e eu gostaria rapidamente de fazer uma introdução aqui, de um tempo de apostasia. João Batista vivia um tempo onde a fé verdadeira estava sendo substituída pela religiosidade. Ou seja, havia culto, havia festas, existiam ali os costumes e as tradições, mas não havia palavra, não existia mais a palavra de Deus revelada. Olha que coisa! Podia ter templo, podia ter música, podia ter cantores, levitas e sacerdotes, como estão aqui no texto, mas não havia palavra. Então, era um culto vazio. Veja, era um período onde 400 anos a palavra profética de Deus não se manifestava. Desde os dias do profeta Malaquias até esse tempo, 400 anos, não havia palavra, mas ainda assim havia uma religiosidade, uma tradição, costumes, festas, mas não havia a palavra de Deus. E João Batista, ele é levantado exatamente nesse tempo. E a mensagem que ele vem pregar é uma mensagem bem conhecida, está no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, assim como aqui em João. A mensagem dele era uma só, e apenas uma: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, ou seja, depois daquele período longo, sem a manifestação da palavra de Deus, a mensagem era arrependam-se. E por que a mensagem era arrependam-se? Porque nós sabemos que sem profecia o povo se corrompe. Provérbios 29, 18 vai dizer que não havendo profecia, o povo se corrompe. E era assim que estava Israel. Era assim que estava o povo de Deus. Quando não há palavra no nosso meio, nós nos corrompemos. Essa é a verdade. Nós batemos palma, nós nos levantamos, nós dizemos aleluia, glória a Deus. Nós participamos das festas, das tradições e dos costumes, mas se não há palavra, nós somos corrompidos. E era o que estava acontecendo com o povo de Deus. Nesse tempo, o povo se corrompeu. Veja, o estrangeirismo, ou seja, aquilo que era de fora, tomou conta da igreja, adentrou a igreja. O cenário aqui é um cenário de domínio romano, de cultura grega, e tudo isso começou a minar a igreja. Na cultura romana havia um símbolo muito forte, chamado de Senado Romano, política. Era um símbolo muito forte, e eles eram responsáveis por fazer leis e eleger até mesmo os reis. E isso começou também a minar a fé do povo de Deus. Assim também os judeus começaram a fazer da fé um local onde se constituíam novas leis, tradições, costumes. Começaram a criar uma série de coisas, de costumes e tradições que não tinham nada a ver com a lei. O cenário é tão real que o texto que lemos, o verso de número 19, vai dizer aí que quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, sabe o que é isso? Tinha um senado romano também, digamos assim, entre o povo de Deus, chamado Sinédrio. O Sinédrio era constituído dos anciãos, daqueles que deveriam dar o conselho, 71 autoridades, fariseus, saduceus, sumo sacerdote, estavam ali deliberando, estavam aqui mandando os sacerdotes e levitas perguntarem a João, Sinédrio, Senado, política, Tudo isso corrompeu, todo um cenário corrompido, enfraquecendo a fé do povo de Deus. E João Batista, ele está exatamente nesse tempo da história, diante daqueles que lhe perguntavam quem era ele. Quem era ele? E ele está aqui pregando e pregando arrependimento. No grego, essa palavra aponta para metanoia, ou seja, uma mudança de pensamento, uma transformação na mente, uma mudança de curso, uma conversão, ou seja, precisavam passar por uma mudança, e normalmente nós
pensamos que essa mudança é algo que é pontual. Se nós lembrarmos de alguns textos sagrados, Jesus vai falar que para herdarmos a vida eterna ou para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos ser como crianças. E claro, o contexto ali fala de ingenuidade, não é isso? Fala, mas se você lembrar e pensar bem, a criança, por que a criança? A criança, ela está em fase de crescimento, constante mudança, constante transformação. E às vezes nós interpretamos a palavra num sentido de que, passei pelas águas, sabe aqueles jargões que a gente sempre ouve, né? Salvo para sempre, passei pelas águas, agora eu dou meu dízimo, tradições, costumes. Então, preciso mais fazer nada. Não é isso. Precisamos ser como crianças que estão em crescimento constante, contínua transformação. Eu e você viemos aqui essa manhã porque Deus sabe que eu e você precisamos de transformação. Todos os dias de arrependimento, todos os dias, tanto que a escala do perdão é 70 vezes 7, o tanto que eu e você necessitamos todos os dias nos arrepender, mudar a nossa mente através de Cristo. E era isso, e era nesse tempo que João Batista, então, ele vem. O autor, ele faz questão de trazer de volta ao princípio. Antes do texto que nós lemos, vai falar da encarnação do Verbo. João, aqui o evangelista, não o Batista, escrevendo, ele traz o princípio, como era no princípio, e no princípio não era os homens que ditavam as leis, nunca foi. É Deus que dita as leis. O verso de número 3 vai dizer assim, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, não são os homens que ditam as leis, é o Senhor que está no controle da história, é o Senhor que governa, é o Senhor que escolhe. Veja, João Batista foi alguém escolhido de Deus, antes do ventre. Foi anunciado a Isabel que ela conceberia e daria frutos, ou seja, ele é um escolhido de Deus. Não foi ele que escolheu a Deus, foi Deus que o escolheu. É o contrário, os homens querem eleger, querem dar títulos, querem, enfim, não, é Deus quem chama, é Deus quem nos traz aqui nessa manhã, é Ele quem nos escolhe. E nós precisamos aprender algumas lições aqui, e João Batista nos ensina algumas lições aqui. Se você confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é um escolhido de Deus. Essa graça está disponível para todo aquele que crê. Se você confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você fez isso, você é um escolhido de Deus. Não importa se o cenário em que você está é um cenário de deserto, é um cenário de incertezas. Não importa se pareça que as coisas não vão acontecer, mas Deus tem poder para transformar. Ele começa a falar aqui, e a primeira negação que ele faz, no verso de número 20, é que ele não é o Cristo. Ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Ou seja, um momento de aflição, no momento em que alguém está em perigo, tudo que você quer é o quê? Um Salvador. Para os oportunistas de plantão, é um prato cheio. Sabe, naquele momento de dor, naquele momento, né? Às vezes, até mesmo no momento de sepultamento ou de velório, acontece isso. As pessoas veem a fragilidade do familiar e vão extorquindo. Paga isso, precisa. E você ali sensível, né? O oportunista, ele se aproveita. O povo de Deus estava vivendo um período de aflição, 400 anos sem ouvir a voz de Deus. O desespero era tão grande que os templos estavam vazios e o deserto estava cheio. Você está entendendo isso? João Batista poderia ser mais um oportunista. Opa, olha aí, atraindo multidões. Mas a primeira coisa que ele faz é negar e não atribuir a ele nenhuma glória que pertence só a Deus.
A primeira coisa que ele faz, eliminar do meio do povo, ainda que ele fosse o maior nascido de mulher, como Jesus disse em Lucas 7:28, ainda que ele fosse cheio do Espírito Santo, como está em Lucas capítulo 1, verso 15, ainda que ele estivesse atraindo multidões, ainda assim ele não requereu a glória para si. Como diz o salmista no Salmo 115, verso 1, nenhuma glória a nós, Senhor, mas somente ao teu nome toda a glória. Se há alguma coisa na tua vida, na minha vida, digno de louvor, a Ele, a Jesus, toda a glória. A primeira coisa que Ele faz é tirar de cima dele essa expectativa. Ele já está ensinando para o povo que a salvação, a esperança deste mundo não está na figura de um homem, não está na figura de um religioso, não está na figura de um político. Ele já começa a mostrar que a esperança para esse mundo está somente em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Só Jesus tem poder para curar, para ressuscitar, para salvar. Nenhum homem tem esse poder ou essa capacidade. Esse milagre só está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Ele rendemos toda a honra, e a Ele rendemos toda a glória. Você é fruto da intervenção de alguém para estar aqui. Você é fruto da oração de alguém para estar aqui. Você é fruto, como foi falado no primeiro culto, de uma mãe que orava, de um pai, enfim, de alguém. Com certeza. Instrumentos Deus usou diversos e usa para nos resgatar. Mas a salvação vem somente dEle, da vontade dEle. E essa vontade é boa para mim e para você. Você pode dizer amém? Então ele já tira de cima dele esse peso. Não traz para si a glória. Ele volta e rende essa glória a quem é devido, a Jesus Cristo. Na segunda pergunta, no verso 21, então perguntam para ele. Verso de número 21. Diante disso, os homens lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? O tema dessa mensagem, queridos, nessa manhã, é quem é você? Esse é o tema da mensagem. E à medida que nós vamos aqui fazendo essas perguntas, talvez você também se pergunte: quem sou eu? Até, coincidentemente, né? Jesus-cidentemente, aqueles que estarão conosco no retiro de casais em novembro, se Deus permitir, o tema do nosso retiro é quem sou eu? E eu me deparei com esse texto das pessoas perguntando a João Batista: quem é você? Então, é uma pergunta que eu me fiz, que eu me faço, e é uma pergunta que deve também estar latejando na nossa mente nessa manhã, para que encontremos resposta da parte de Deus. Então perguntam: você é Elias? Elias foi aquele profeta que foi arrebatado num redemoinho. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Nós sabemos que há uma profecia também acerca de Elias, em Malaquias, capítulo de número 4, que o Senhor enviaria Elias antes daquele dia. E Jesus mesmo vai dizer em Mateus 11, 14, ele mesmo é Elias. Ora, Elias então ressuscitou? Não. A questão aqui não é a pessoa, a questão aqui é o ministério. O ministério de Elias era convertam-se. O ministério de João Batista é arrependam-se. O ministério é o mesmo, a pessoa é diferente, mas o ministério é o mesmo. Isso nos ensina muitas coisas aqui. Primeira delas, a não fazermos comparações. Muitas das vezes nós ficamos nos comparando, não é isso? O ministério A com a pessoa A, com a pessoa B, eu não sou assim, ele é assim, ele tem, eu não tenho, enfim. Mas não devemos trazer para nós comparações, e sim o cumprimento do chamado, o cumprimento do propósito. A mensagem é a mesma mensagem. O Senhor continua querendo salvar. Deus espera que todos se convertam. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 9. Deus espera que todos venham a se converter para serem salvos. O ministério é o mesmo.
A mensagem é a mesma, mudam as pessoas. Uma hora é Elias, outra hora é João Batista, outra hora é pastor Paulo Paixão, outra hora é Osmar, é Judson, outra hora é Bruno, é Márcio, é Miriam, enfim, pessoas passam, pessoas mudam, mas o propósito de Deus para tu e para a minha vida continua sendo o mesmo. Ele espera que eu e você venhamos a nos arrepender, a nos converter para a salvação. E eu entendi que isso não é algo pontual, é algo contínuo, como uma criança, constantemente em transformação e em mudança. Você aceita isso nessa manhã? Então esteja pronto para Deus mudar muita coisa na sua vida. Para Deus mudar muita coisa na sua vida. E o que está bom pode ser ainda melhor. O que está bom pode ser ainda melhor. Então não é a pessoa, não se compare, sabe? Não coloque a sua esperança em A, B, C ou D, mas é o ministério, é a mensagem que não muda. A mensagem, ela é a mesma. E continuando o texto, agora ainda no verso de número 21, eles vão perguntar: você é o profeta? Olha, mais uma vez, quem é você? Você é um profeta? E esse texto tem amparo também no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 18, do verso 15 ao 18, onde o Senhor fala a Moisés dizendo que enviaria um profeta, como ele, e as pessoas o ouviriam. Então, o povo aflito, 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Então, com certeza, João Batista é um profeta. Depois de 400 anos sem Deus falar, Deus usa um homem, esse homem é o quê? Profeta. Alguém tem dúvida disso? Mas mais uma vez ele rebate. Ele diz o quê? Não sou. Então ficou difícil. Ele não é o Cristo, ele não é o Elias que voltou, e ele não é profeta. E o que isso aqui está nos ensinando nessa manhã? João Batista não estava apegado a títulos. Você entende isso? João Batista não estava apegado a títulos. Ele não havia no seu coração uma preocupação de ser, né? Vamos botar aqui a nossa escala, né, digamos assim, né? Colaborador, introdutor, diácono, pastor, bispo. Ele não tinha essa preocupação. A preocupação de João Batista era cumprir o seu chamado. Por isso ele não revogava para si o título de profeta. Por isso ele entendia que não era título, que não era nenhuma faixa com seu nome que iria fazer com que o povo se convertesse. Ele estava apegado ao seu chamado. E o chamado era: arrependam-se. Ele estava preocupado em cumprir o seu papel, e o seu papel era anunciar aquele que viria depois dele. Essa era a mensagem que João Batista queria pregar. Não havia uma preocupação com título, com honrarias, né? Os religiosos estavam preocupados com isso, estavam lá no templo, iam para as praças públicas, faziam longas orações, não é isso? Iam na casa das viúvas, demoravam ali nas suas orações para comer a comida daquelas casas. Não havia preocupação com arrependimento, porque não havia palavra. Mas João Batista vem restaurando a palavra. Essa manhã eu creio que é uma manhã de restauração da palavra. Restauração da voz profética, como nós vamos continuar vendo aqui no desfecho desse texto. Veja, o verso de número 22 e 23, nós vamos finalizar aqui. Eles vão perguntar: então não me diga quem você é, para nós enviarmos uma resposta àqueles que nos enviaram. E então ele vai revelar quem ele era. Ele vai responder: eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Faça uma reflexão nesse momento. Quem é você? João Batista, ele sabia qual era o seu ministério. Você sabe qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito de vida? João Batista sabia, e a primeira coisa que fica clara aqui no texto, para mim e para você, é que ele não era aquilo que as pessoas esperavam dele. Ele não era aquilo que as pessoas queriam que ele fosse.
ele não era nada do que os homens pensavam ou cogitassem a seu respeito. Ele era aquilo e aquele que Deus planejou. Ele era o cumprimento da vontade de Deus. Não se compare com ninguém, não se perturbe com ninguém, porque você e eu não somos iguais a ninguém. Nós precisamos ser aquilo que Deus planejou para mim e para você. Você entende isso? João Batista, ele entendeu isso. Ele não era nada do que as pessoas esperavam, ele era aquilo que Deus planejou, ele era o cumprimento da vontade de Deus, ele não era fruto do acaso, ele era fruto da palavra, porque ele vai remontar o texto aqui do profeta Isaías 40, verso 3, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele entendeu que ele era fruto da palavra de Deus, ele era fruto da vontade de Deus, e não da expectativa do homem. Por isso a vontade dele não era agradar ao homem, agradar a si mesmo, mas agradar aquele que o chamou, agradar aquele que o capacitou, agradar aquele que lhe deu propósito de vida, que lhe deu uma missão nessa vida, agradar aquele que revelou para ele quem ele era, que fez com que ele descobrisse a sua identidade. Qual é a tua e qual é a minha identidade nessa manhã? Nós precisamos entender por meio desse texto que muitas das vezes nós somos colocados em alguns desertos para nesses desertos cumprirmos o nosso chamado. Preste atenção nisso. O melhor momento para um avivamento na história. Qual é o melhor momento para um avivamento na história? É o período em que há extrema apostasia, maldade, violência, ausência do amor. É o melhor período para um avivamento, é um local de deserto, é o melhor lugar para um avivamento. Você está começando a perceber que eu e você estamos nesse ponto da história? Se a igreja entender quem ela é, se eu e você entendermos quem nós somos, nós vamos abrir a nossa boca nesse deserto. Nós vamos dizer, eu sou a voz que clama no deserto. Eu não vou calar os meus lábios, eu vou anunciar aquele que vem, e ele virá. Se a igreja, se nós entendermos o nosso papel, o nosso chamado, lembrarmos quem nós somos, escolhidos de Deus para anunciar as boas novas do Senhor. Multidões. Lá em Mateus, em Lucas, em Marcos vai dizer o texto que multidões saíam e iam até João Batista, um homem que estava vestido com roupas de pele de carneiro, que estava com cinto de couro, um homem que comia gafanhoto e mel silvestre, ou seja, simples, mas as multidões iam até ele. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Minha irmã, talvez você questione a sua identidade, dizendo, porque João Batista mesmo, ele é fruto de uma mãe que era estéril. Ele é fruto de um casal, Zacarias e Isabel, que eram idosos. Ele também é, podemos dizer, um improvável. Ele também estava debaixo de muitas suspeitas, o seu pai era sacerdote. O que você entende? Que o filho também vai ser sacerdote, vai ministrar no templo, mas de repente ele está no deserto há algum tempo, não sabemos exatamente, mas há algum tempo ele estava no deserto, e ele estava totalmente diferente dos religiosos daquela época. Mudança, lembra da palavra? Mudança. Conversão, metanoia, ele estava completamente diferente dos religiosos daquela época. Era para chocar mesmo, era um contraste. Sabe, irmãos? É um contraste mesmo para que todos aqueles que o vissem, percebessem que não era algo humano, era o poder de Deus. Os religiosos queriam perguntar, bom, se tu não é profeta, se tu não é o Cristo, se tu não é Elias, como é que tu batiza então? Querendo dizer, então que autoridade você tem? As pessoas podem olhar para você e fazer pouco caso. As pessoas podem olhar para mim, mas o pior é quando nós mesmos olhamos para nós com esse olhar de misericórdia, com esse olhar de, sabe, aquele sentimento de miséria, eu não posso, um vitimismo, palavra. Quando olhamos para nós mesmos com esse vitimismo, eu não posso, eu não consigo, não, irmãos, não. Sim, você não é o Cristo. Sim, você não é Elias. Sim, você não é profeta. Mas sim, você é fruto da vontade de Deus.
Você é fruto de um chamado de Deus. Você é fruto de um sacrifício operado na cruz por Cristo Jesus. Então tome posse dessa coragem. Tome posse dessa coragem para falar, raça de víboras. Mas a palavra foi dura, mas saiu com amor, saiu com graça. E as multidões iam mesmo assim. Não era uma palavra que consolava o ego, mas era uma palavra que salvava, que curava, que libertava. Nessa manhã eu e você estamos aqui para sermos libertos de cadeias, de pensamentos, de sofismas, de muita coisa que tem nos aprisionado. Então, se você está num deserto, comece a perguntar a Deus, para quê? Não é à toa. Tem um louvor que fala, né? Quando um justo sofre, não é em vão. E a bênção, às vezes, está pertinho de você. Esse louvor fala isso. Não é em vão. Se você está num deserto, pergunte ao Senhor, Senhor, o que tu queres me ensinar? O que tu queres me ensinar? João Batista entendeu. Ele entendeu que ele era o cumprimento da vontade de Deus. Ele era a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Ele apontava para o caminho do Senhor. É interessante que João Batista, vivemos dias em que todos nós queremos ver milagres. Sim ou não? Nós queremos ver milagres. Nós queremos ver o cego enxergar, e Deus tem poder para fazer isso, e Deus faz isso nos nossos dias. Nós queremos ver o morto ressuscitar, e Deus opera isso. Não é verdade? Nós não queremos ver essas coisas sobrenaturais acontecendo. E eu me perguntei, qual foi o milagre que João Batista operou? É isso mesmo. João Batista não operou nenhum milagre relatado aqui na Bíblia. Nenhum milagre. Do ponto de vista que eu e você temos de milagres. Porque quando nós temos o nosso ponto de vista de milagres, são só físicos. Não é verdade? Fui curado, recebi uma bênção, estava desenganado, tal. A gente só pensa nessas coisas. João Batista não operou nenhum milagre aos nossos olhos, mas talvez tenha operado, talvez não, certamente operou o maior milagre. O maior milagre. Levar um pecador ao arrependimento. Converter um pecador é o maior milagre. Se você está aqui nessa manhã e aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, quem já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, levanta a sua mão aqui. Irmão, se você quer ver milagre, olha para o lado aí. Deve ter mais de 300 ou 400 milagres aqui nessa igreja. Tem muito milagre acontecendo aqui do nosso lado. Então, abra sua boca. Voz que clama no deserto. É nesse deserto mesmo que a igreja tem que clamar. São nesses dias de apostasia, nesses dias de esfriamento do amor, nesses dias de violência, é que nós precisamos clamar. Você pode dizer amém? E João Batista fez isso. Talvez você fale, irmão, mas para isso eu preciso de recursos. Hoje, para se abrir um ponto de pregação, para abrir-se uma igreja, para, enfim, fazer o que seja, eu preciso de recursos. Todos os recursos que João Batista necessitavam estavam aonde? No deserto. Então não tem desculpa para mim e para você, Leonardo. Não tem desculpa para nós. Não são recursos humanos ou recursos materiais, o recurso e a provisão primária que nós precisamos para fazer essa obra é a graça de Deus, é o poder de Deus, e Ele já derramou sobre a sua igreja. Então não se sinta intimidado se você tem poucos recursos, se você até mesmo é fruto de um cenário de deserto, de um cenário de esterilidade, se as pessoas comparam você. Mas o importante é que você não se compare. É que você nessa manhã saia daqui com a certeza de quem você é. Você é um escolhido de Deus. Você que levantou a mão é um escolhido de Deus. E se você ainda não fez isso, alguém aqui não fez isso, essa manhã é a manhã de você levantar o teu braço e falar, eu também quero esse Jesus Cristo, porque também quero fazer parte desta obra. Esse é o maior milagre, irmãos. A mensagem é uma só.
arrependam-se. Arrependam-se. Enquanto todos olhavam para João Batista. Vou confessar aqui, algumas vezes eu já pensei em fazer isso aqui na igreja, sabia? Que às vezes é um pouco constrangedor. Não sei se os irmãos daí olham para cá e parece que, né, nós somos... Lembro do pastor Antônio Carlos pregando alguns anos atrás, e ele falava assim, irmãos, até hoje eu tremo, até hoje... Queridos, essa madrugada também foi de dor de barriga, é assim. As mensagens são assim. Bruno desce do altar pingando, né? Eu não posso nem tirar, a camisa já está manchada. É assim, é estreito. Porque todos estão olhando, né, em determinado momento para você. Em alguns momentos eu já pensei em começar a oração aqui, aí enquanto os irmãos estão de olho fechado, eu saí de fininho aqui pelo meio da igreja e ficar lá atrás. Irmão, já pensei isso, sério, já pensei isso. Tamanho é, às vezes, o constrangimento que nós temos de estarmos aqui, porque a obra é dele, a palavra é dele, ele é o verbo, ainda que eu ou alguém aqui esteja exercendo com a sua voz, mas ele é o verbo encarnado. Então é constrangedor. Algumas vezes também nos pedem foto, né? O pastor às vezes autoriza, a gente às vezes visita algumas igrejas, né? E às vezes a pessoa pensa assim, primeiro que a pessoa pergunta, título, sou diácono. Não, irmão, vou botar aqui pastor. Não, irmão, sou diácono. Mas na tua igreja não tem presbítero, pastor, bispo? Eu sou diácono, irmão. Se você puder, bota servo. Escreve só servo. Há até um constrangimento de colocar lá diácono. Título, irmãos. Outros pedem fotos. E eu falo, claro que a gente age com elegância, né? É a voz que clama no deserto. Não é o título, não é a sua foto. E às vezes pedem fotos. Eu não estou condenando aqui também quem bota foto. Você está entendendo? Eu estou falando para mim, para muitos é constrangedor, porque nós queremos diminuir e que ele... E o texto mostra aqui que enquanto todos olhavam para João Batista, ele apontava para Cristo. Verso de número 26, ele diz assim, eu batizo com águas, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vai continuar, o verso 29 vai dizer assim, na parte B, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Enquanto todo mundo olhava para João, João apontava para Cristo. Todo mundo olhava para ele, ele apontava, não, é para lá, ó. Tinha uma placa, tinha uma seta, falando assim, olha, é para lá. Não, vocês estão olhando para cá, é para lá. Se pudesse botar um espelho na frente dele, né, quando refletia a cruz. Era para lá, irmãos, esse é o nosso chamado. O nosso chamado não é aparecer, o nosso chamado não é nos comparar, o nosso chamado não é nós ficarmos intimidados com as nossas restrições, com o nosso passado, com as nossas impossibilidades e imperfeições. Não, irmãos, o nosso chamado é abrir a boca e anunciar a Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você se encha de coragem nessa manhã. Que não haja nos teus lábios mais desculpa para não anunciar a Cristo. Irmão, minha vizinhança é difícil. É lá mesmo. Irmão, tu não sabe como é que é meu trabalho. Deve ser um deserto. Então é lá mesmo. Peça a Deus o que Ele está te ensinando. O crescimento que Ele está te dando nesse deserto. A oportunidade. Porque vai dizer o texto, como eu falei, que multidões iam até Ele. Multidões eram batizadas. Multidões eram batizadas por João Batista. E então, 3 perguntas sem resposta, né? Ele pergunta, não. 3 perguntas, não. Mas ele preparou o caminho. O Evangelho de João é o Evangelho que apresenta Cristo como Senhor, como Rei, como Deus. Então ele verdadeiramente prepara o caminho.
porque ele nega aqui esses títulos e esses atributos, mas ele aponta para o caminho. Eis o Cordeiro de Deus. E ao longo do Evangelho de João, quem vai dar as respostas é o próprio Cordeiro. O Jesus vai dizer por 7 vezes, e a primeira em João 6,35, eu sou o pão da vida. Ele começa a responder aquilo que era o anseio das multidões, aquilo que era o anseio dos religiosos. Quem vai responder não é o homem, quem vai responder não é você, não sou eu. Quem vai trazer as respostas é aquele que tem todas as respostas. Se há necessidade de alguma coisa na sua vida, eis aquele que está no meio de vós, Jesus Cristo, e ele tem resposta. Ele diz, eu sou o pão da vida, João 6,35, mas em João 8,12 ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Ele continua se revelando quem ele era. Irmão, não sou eu que tenho que me revelar a você, é Deus que quer se revelar a você, é diferente. Ele é que se apresenta para você nessa manhã, dizendo, eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer em João 10,7, também no versículo 9, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, se você está perdido, se você saiu do seu aprisco, está desviado, enfim, tem lugar para você no aprisco do Senhor. Ele é a porta. Ele vai dizer também que ele é o bom pastor, ou seja, é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, e ele provou isso na cruz. Ele foi até a morte de cruz, porque ele sim é o bom pastor. O oportunista, ele ia te abandonar num momento como esse, mas Jesus foi até o fim. Jesus foi até o fim, porque ele é o bom pastor, como está em João 10, verso 11, verso 14, eu sou a ressurreição, a vida. Ele continua se revelando, Márcio. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25, ou seja, ainda que morra, viverá. Existe uma promessa de vida eterna, existe uma promessa de ressurreição. Naquele último dia, ao soar da última trombeta, há uma promessa de ressurreição, e você precisa se alegrar nisso, você precisa confiar nisso. Só há esperança na palavra de Deus. E ele continua dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14, verso de número 6, não há outro caminho, o caminho é Jesus. Não há uma verdade relativa, a verdade é absoluta e se chama Jesus Cristo. A vida está nele, ele é tudo em todos, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Pode aplaudir a ele, aleluia, aleluia, Jesus. Oh Deus, glória, glória. Aleluia, oh aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. E a 7ª ele diz, eu sou a videira verdadeira. Você só pode dar fruto, você entende? Você só pode dar fruto se você estiver na videira verdadeira. Fora da videira você não produz fruto. É por isso que muitos estão aflitos, angustiados, tristes, com medo, acorrentados, porque estão longe da videira. Mas nessa manhã, essa voz chega até nós, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. O Senhor não é de mentira, o Senhor é a verdade, e Ele tem poder para fazer com que você, como João Batista, parecia que não ia dar frutos, sai de Jerusalém, vai para Betânia. Essa Betânia não era Betânia pertinho de Jerusalém, não, era do outro lado do Jordão, era um deserto. Ele vai para lá, ele não tem recursos, enfim, parecia que não ia dar frutos, mas sabe por que deu frutos? Porque ele estava na videira verdadeira. Ele estava na videira verdadeira. Você está na videira verdadeira. Essa é a tua identidade, essa é a minha identidade, é o nosso chamado, é o nosso propósito. Então, igreja, que essa palavra ela possa edificar você na caminhada, que essa palavra venha tirar-nos da zona de conforto, tirar-nos da expectativa do que os outros esperam que nós sejamos, mas nos colocar no centro da vontade de Deus. Eu quero ser aquilo que Deus já projetou e planejou para a minha vida. Se você crê nisso, diga amém e aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia,
Aleluia. Eu quero orar com os irmãos e enquanto a igreja se levanta, nós vamos estar adorando também, dizimando e ofertando, mas antes eu quero convidar a igreja, convidar a você aqui que ainda não sabe quem é você. Muitas pessoas entram em crises de depressão, fogem do seu chamado, como Jonas, começou a descer, começou a fugir de quem ele era, do seu propósito. Talvez você também tenha dificuldades ainda com a sua própria identidade. Hoje em dia há muitos distúrbios de personalidade, né? Múltiplas personalidades, enfim, tanta confusão. Eu quero chamar você a vir aqui enquanto estaremos adorando. Eu quero chamar você que está vivendo também um deserto. E talvez você pensasse que, deserto, são os últimos dias, ó vida, ó céus. E de repente você vê João Batista pregando no deserto, pregando num local hostil, num local de seca. E ele está pregando, ele entendeu a sua identidade, o seu chamado. Então quero convidar você também a vir aqui, você que está passando num deserto. Quero chamar também você aqui que precisa de uma palavra, porque não foi fácil levar uma palavra àquelas pessoas. Elas precisavam de libertação, de conversão, de arrependimento. E ele leva uma palavra corajosa. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Estarei orando, estaremos adorando a Deus. Mas enquanto isso, saia do seu lugar, vem aqui. Deus tem propósito para a sua vida. Você não é fruto do acaso, você não é fruto do que as pessoas esperam. Elimine toda a comparação da sua vida. Talvez até hoje você ainda se compare: eu não sou como meu pai, eu não sou como a minha mãe, eu não sou aquilo que esperavam de mim, eu não passei naquele concurso, eu não continuei a empresa de A, B ou C, enfim, não importa, não se compare, mas saiba e busque nessa manhã qual é o projeto de Deus para a sua vida. Se você também precisa de respostas, aqueles homens foram enviados a João Batista, porque pessoas precisavam de respostas. Se você busca respostas nessa manhã, se você tem se perguntado acerca de Cristo, ou de qualquer outra coisa, não encontrou respostas, aquele que tem respostas está aqui no nosso meio. Então se você precisa de respostas, saia do seu lugar e vem aqui. Vamos estar orando. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Senhor, cuida dos teus servos aqui nessa manhã. Aqui está a tua igreja, Senhor, Deus, aqueles, Senhor, que vieram ao deserto, estão vivendo um cenário assim, ó Deus, estão buscando uma palavra, estão buscando uma resposta, estão, Senhor, buscando a sua própria identidade, o seu propósito de vida. Então, em nome de Jesus, Senhor, como igreja, Senhor, nós nos unimos com Ele. Senhor, que toda dupla personalidade, Senhor, que tudo aquilo que quer roubar a identidade dos teus filhos, ó Deus, que seja uma manhã onde eles, Senhor, se encontrem, ó Deus, com o teu projeto, porque aqui, Senhor, temos instrumentos, ó Deus, foram chamados para essa obra, ainda que não haja recursos, ainda, Senhor, que seja improvável, ainda, ó Deus, que o seu passado os condene, mas o Senhor os chamou aqui nessa manhã para revelar o teu grande propósito de serem vozes que clamam no deserto, vozes que clamam no deserto. O Senhor está levantando nessa manhã uma igreja que não confia no homem, uma igreja que não olha para o homem, mas uma igreja que olha para Cristo, o Verbo encarnado, o autor, consumador da nossa fé. E aqui estão os arautos, aqui estão os mensageiros, aqui estão aqueles que estão recebendo agora um revestimento de coragem, de ousadia, não para murmurar,
mas para pregar a tua palavra. Oh Deus, coloca a tua palavra nos lábios dos teus filhos, que eles possam abrir a sua boca e receber a palavra do Senhor. A tua palavra, Senhor, possa fluir dos lábios dos teus ungidos nessa manhã. Oh Deus, por isso te agradecemos, por isso te louvamos, por isso, Senhor, glorificamos o teu santo nome e rendemos a ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Que você diga amém, e aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.